Fundo de investimento disponível na Caixa para aplicação. O nome do fundo é Caixa FI, que é de Fundo de Investimento, é simples, RF de renda fixa, LP de longo prazo. Esse fundo é um fundo grande, é um fundo que conta ali com bastante patrimônio, mais de R$500 bilhão sobre patrimônio, ou seja, sobre investimento e gestão do fundo. Vou falar para vocês sobre esse fundo. Quero trazer outros fundos também da Caixa. Eu sei que a Caixa tem vários fundos de investimentos. O Banco do Brasil, o Itaú, todos os bancões aí, até corretoras. Então, eu tenho vários vídeos já aqui analisando outros fundos de investimentos, mostrando a carteira, a estratégia, o objetivo e também a rentabilidade ao longo dos anos. E hoje aqui é esse fundo da Caixa. Então, muito provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você tem esse fundo, ou tem interesse, ou tem conta na Caixa, ou está aqui para aprender um pouco, tá? Então, se você quer aprender mais sobre o mundo de investimentos, sobre o mercado, eu já te peço para você deixar o like nesse vídeo. O seu like ajuda muito esse vídeo a chegar para mais pessoas. E também você se inscrever no canal para você acompanhar os conteúdos semanais que eu trago por aqui sobre investimentos e sobre educação financeira. Vou fazer a análise do fundo, olhar o risco, rentabilidade, características, objetivos e no final, mais importante, vou dar minha opinião sobre o que eu achei do fundo em si, tá? Se você tem algum fundo em carteira, fundos que sejam grandes, tá? O que é fundo grande? Fundo que tem muito investidor e muito patrimônio, joga nos comentários que eu vou fazer vídeo sobre eles. Porque for um fundo ali que tem 2 milhões, cara, pra mim não faz sentido fazer vídeo, porque vai ter poucas pessoas, às vezes, acompanhando esses vídeos e vai dar bem poucas views. Então eu tô pegando os principais, mais pra frente pode ser que eu faça dos fundos menores, beleza? Bom, vamos começar aqui falando também da estratégia do fundo em si e do objetivo. Vou colocar pra vocês na tela aí. Primeiro, as razões para investir, tem o nome do fundo aí, né? Primeiramente, é um fundo de baixa volatilidade, com carteira exposta à taxa de juros pós-fixada, que seria CDI e Selic, e também papéis privados de baixo risco de crédito. Bom, o objetivo do fundo é um fundo destinado a investidores que buscam baixa volatilidade e rentabilidade aderente ao CDI, com possibilidade de movimentação automática. Tem algumas características do fundo que eu peguei aqui do site, que eu peguei na verdade da lâmina comercial, que é legal para vocês trazerem para vocês, tá? Primeiramente, é um fundo de renda fixa simples, então é um fundo ali de renda fixa puro, né? Vai ter bastante título público e alguns ali títulos privados. É uma tributação de longo prazo. O fundo de investimentos tem a tributação pelo modelo de come cotas, que em maio e novembro o governo de forma antecipada faz a tributação, tá? E com isso, investidores que tenham o fundo com a característica de longo prazo é cobrado a menor alíquota possível, que é de 15%. Fundos de curto prazo, a menor alíquota que consegue chegar é de 20%, é esse que é o come cotas. Então, para fundos de longo prazo, sempre dão prioridade para fundos de longo prazo aqui na tributação do fundo. Bom, aqui tem uma questão que me chamou muita atenção, 1,5% de taxa de administração. Eu considero uma taxa elevadíssima, tá? A gente tem fundos aqui indicados na Portfel de ações que buscam ações de valor e qualidade que tem metade disso, tá? De taxa de administração. Então, uma taxa muito salgada. Mais para frente eu vou falar de novo disso e vou mostrar para vocês o impacto que isso tem na rentabilidade e vou falar se eu acho que faz sentido uma taxa dessa ou não, tá? Aplicação mínima, saldo mínimo, resgate mínimo, aplicação, cotização, todos ali num prazo bem rápido, é um ponto positivo. Um fundo com PL bem alto, aí em 29 de 2 de 2024 tinha um PL de 560 milhões de reais, é muito dinheiro, e a classificação de risco é conservadora. Patrimônio líquido é um fundo que vem perdendo patrimônio, mas você pode ver que a grande parte ele veio da pandemia e depois um pouquinho, né? Então o fundo tinha mais de 3 bi, 2 bi, 1 bi de PL e chegou aí na casa dos meio milhão de reais. Tá? Ainda é um PL muito alto, mas era muito mais alto ainda. Bom, antes de mostrar a carteira do fundo, a classe do fundo, as rentabilidades e tudo mais, eu quero falar para vocês que fundo de investimentos é uma estratégia interessante, sim, se você souber escolher os bons, o que é muito difícil porque a gente tem uma infinidade de fundos no mercado e na realidade poucos valem a pena. Ali, sei lá, de 300 fundos, às vezes 10 vai valer a pena. E olhe lá. Então tem um filtro muito importante a ser passado, tanto quantitativo, qualitativo, o período de tempo histórico de rentabilidade, porque também não vale a pena você pegar um fundo que às vezes eles colocam assim nos aplicativos.
nos últimos 12 meses rendeu 30%, mas você vai ver nos últimos 60 meses rendeu 40%, então o fundo não entregou nada de rentabilidade. Tá? Às vezes só um período que foi bom, eles colocam aquilo ali grande chamando, você acha que aquilo ali é uma verdade absoluta que sempre vai acontecer. Isso ocorre muito em fundos de renda variável. Às vezes, por exemplo, 2023 finalizou um ano muito bom. Então, fundos ali em 2023 de ações, teve rentabilidade de 30%, 40%. E vocês acreditam que isso vai acontecer sempre, né? E não é assim. Às vezes subiu 40 num ano, no outro pode cair 10, tá? Então tem que tomar cuidado da forma que é colocado e você também tem que analisar um pouco mais, tá? Bom, aqui trazendo agora sobre um fundo de investimentos a característica, se você não sabe, fundo, você vai lá, empresta o seu dinheiro, coloca o seu dinheiro sob a gestão, tá, de um gestor, que pega o seu dinheiro e vai trabalhar com ele dentro de uma política bem definida. Conforme vocês viram nesse fundo, é um fundo aqui, esse da Caixa, que é o Caixa FI, é Simples RFLP, é um fundo que tem como objetivo ali trazer rentabilidades com baixa volatilidade indexada à taxa de juros, ao CDI. Então é basicamente isso. Então, quando você investe no fundo, sempre analisa qual que é o objetivo dele, analisa o histórico para ver se faz sentido você investir ou não, tá? Bom, aqui se você está com dificuldade em investir o seu dinheiro, Jonas, eu não tenho clareza, eu não tenho estratégia, eu não consigo ter tempo de acompanhar, eu tenho muitas dificuldades, eu queria ter a ajuda de um profissional. Então a gente aqui da Portfel Consultoria, uma das maiores consultorias de investimentos do Brasil, totalmente alinhada com o cliente, sem conflito de interesse e o melhor ainda, trazendo muita confiança e know-how. A Portfel Consultoria é do Primo Rico e do Bruno Perini, do Grupo Primo como um todo, então traz um respaldo gigantesco, traz muito know-how, traz muita expertise aqui e confiança para os investidores. Se você quer entender como funciona, quer investir com a ajuda de um profissional que monta sua carteira, acompanha ela com você e o melhor, revisa todos os ativos investidos e indicados pela Portfel, link no primeiro comentário fixado ou na descrição, preencha um formulário que eu vou entrar em contato com você para a gente dar sequência no atendimento, certo? E vou também ver se faz sentido para você e ver se faz sentido eu te atender, né? Também você tem que ter o perfil da consultoria, certo? Então aqui a gente olhando a carteira do fundo de investimento da Caixa, hoje a composição dele está dessa seguinte forma: 48% em títulos públicos, 34% em operações compromissadas, que eu vou mostrar para vocês quais são essas operações, basicamente é título público também, 17% em depósitos a prazos e outros títulos de instituição financeira e um pouquinho ali em valores a pagar. Então, conforme vocês estão observando aí no print a carteira do fundo, ele tem bastante posição em LTN, que é tesouro pré-fixado, operações compromissadas, e muito ali também LFT, que é tesouro pós-fixado, que é o tesouro Selic. Então ele tem ali quase 80% da carteira em títulos públicos federais e o restante são em títulos privados de instituições financeiras, CDB e RDB, conforme vocês estão vendo na tela. É um fundo que entrega de fato baixa volatilidade e baixo risco. Conforme vocês estão observando aí o risco-retorno, trazendo um pouco mais de estatística aqui, desde o início do fundo, que foi 2015, o fundo entrega ali um retorno de 7,16% ao ano, com um risco de 0,28%. Então, um risco muito baixo, muito controlado, então é um ponto positivo, mas também o retorno foi um retorno muito baixo, não foi um retorno assim muito satisfatório. Então, eu não tinha falado, esse fundo existe desde 2015. Bom, vamos agora, que você viu a carteira, entendeu qual é o objetivo, característica, viu a carteira do fundo, vamos ver agora qual que é a rentabilidade histórica desse fundo. Bom, pegando aqui os últimos 12 meses, 2023 a 2024, o CDI entregou um retorno de 12,59%, enquanto o fundo de investimento da Caixa entregou um retorno de 10,80%. Então, um retorno muito abaixo do CDI, conforme vocês estão observando na tela. De fato, um resultado não muito agradável para o mercado, tá? Bom, agora a gente pegando um período de 36 meses de análise de rentabilidade, o CDI entregando uma rentabilidade de 34,64%, enquanto o fundo da Caixa entregando 29,10%, novamente muito abaixo do CDI, não entregando um resultado satisfatório para os investidores, que seria pelo menos o CDI ali, certo? E agora, a gente pegando aqui, desde o início do fundo, que é 15 de 10 de 2015 até hoje,
O CDI no período foi 101,95%, tá, de rentabilidade, e o fundo da Caixa 78,17%, entregando aproximadamente 82% do CDI nesse período, uma rentabilidade muito baixa, infelizmente, não muito boa para os investidores. De fato, aí, não foi um fundo que foi interessante em rentabilidade ao longo dos anos, tá? Bom, minha opinião sobre esse fundo: é um fundo relativamente simples, tá? É um fundo que faz operações que não são difíceis de replicar, que investir ali em tesouro direto, em títulos privados. Dá pra gente fazer isso melhor. E o ponto pior que eu achei: poderia existir o fundo de qualquer... É um fundo interessante para ter. O problema é essa taxa de administração. 1,5% de taxa de administração é uma taxa elevadíssima para um fundo que vai ter só títulos públicos e poucos títulos privados. Nenhuma estratégia, assim, nenhuma coisa tão, vamos dizer assim, diferente e, vamos dizer, também difícil de replicar pelo investidor. Então, por essa taxa ser muito alta anualmente, ela vai, assim, tirando o poder do investidor, da rentabilidade ao longo dos anos, tá? E, consequentemente, entrega um péssimo resultado, como esse que está ocorrendo. Então, se você tem esse fundo de investimento ou queria investir nele, enfim, não invista, não vale a pena. A rentabilidade dele sendo bastante ali prejudicada por essa alta taxa de administração. Se ele tivesse uma taxa de administração aqui de 0,2, 0,25, a rentabilidade teria sido muito melhor ao longo do tempo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, se você quer a ajuda de um profissional para investir o seu dinheiro, te direcionar da melhor forma possível, preencha o formulário aí no primeiro comentário fixado ou na descrição, que eu vou entrar em contato com você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal. Vou deixar 2 vídeos para vocês assistirem, 2 vídeos de fundos de investimentos para vocês assistirem logo após esse aqui. Não esquece de deixar o like.